Olá, vamos tratar aqui dos regimes próprios de previdência social, que são conhecidos pela sigla RPPS. Mas afinal, o que são RPPS? Noções iniciais. RPPS são regimes previdenciários que são instituídos pelos entes federativos para garantir aposentadorias aos seus servidores, então aos servidores públicos, e pensões por morte a seus dependentes. Esses regimes, eles dão essa cobertura a todos os servidores públicos de um ente federativo que os houver instituído? Isso é uma pergunta recorrente. Não. Esses regimes, os RPPS, eles dão cobertura, eles vinculam ou a eles se filiam apenas os servidores ocupantes de cargos efetivos. Como assim? São servidores que se submetem a concursos públicos para ocuparem um cargo público. E aqui eu vou dar uma breve noção do que seja, do que é cargo público. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional do ente federativo que devem ser cometidas a um servidor, que é submetido a um regime jurídico estatutário. Esse regime jurídico estatutário é previsto na lei do ente federativo e comumente essa lei é conhecida como estatuto. Qualquer servidor de um ente federativo, ele é vinculado ao regime próprio? Não. Existem diversas categorias ou tipos de servidores. Nós temos os servidores que ocupam cargos exclusivamente comissionados, servidores que ocupam servidores temporários, servidores que são inclusive regidos, empregados públicos, que são inclusive regidos pela consolidação das leis do trabalho, a CLT. Então, esses tipos de servidores e outros, que porventura existam na legislação ou no regime de contratação dos entes federativos, eles são por previsão constitucional, isso desde a emenda número 20 de 1998, vinculados ao regime geral de previdência social, o RGPS, cujos benefícios eles são geridos pelo INSS, pelo Instituto Nacional do Seguro Social, e as contribuições arrecadadas pela Receita Federal. Então, o regime geral, administrado pelo INSS, cujos benefícios são administrados pelo INSS, a ele se vinculam obrigatoriamente todos os trabalhadores da iniciativa privada, todos os servidores que não sejam servidores ocupantes de cargos efetivos. E mesmo assim, ainda a ele se filia ao regime geral os servidores ocupantes de cargo efetivo de entes federativos que não instituíram regime próprio de previdência social. Portanto, não são todos os servidores efetivos que se filiam, que se vinculam a regimes próprios. Somente aqueles de entes federativos que instituíram esses regimes. São aproximadamente 2.150 entes que instituíram regimes próprios. Mas uma vez instituído o regime próprio, os servidores efetivos de todos os órgãos, poderes, executivo, legislativo, Ministério Público, Tribunal de Contas, as autarquias, as fundações, ou seja, da administração indireta, são vinculados a esse regime. Na União e nos Estados, então, os membros da magistratura, do Ministério Público, dos tribunais de contas, são também vinculados aos regimes próprios. E um detalhe, os militares das Forças Armadas, da União, e os policiais militares dos estados e do Distrito Federal, eles não são vinculados a regimes próprios. Isso principalmente desde a Emenda Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019, e da Lei 13.954, de 2019, esses agentes públicos passaram a estar vinculados a um sistema de proteção social dos militares. A instituição de RPPS, fazendo uma análise, um contexto histórico aqui da instituição dos regimes próprios, ela foi gradativa.
Antes da emenda constitucional de 88, havia somente 250 RPPS. A União, servidores da União, os servidores dos estados e das capitais e grandes municípios das unidades federativas. Então, apenas 250. Após a Constituição, houve uma grande criação, um boom de criação de regimes próprios, conforme vocês podem observar nesse gráfico. Em 91 já eram 677 regimes próprios, em 93 já quase 1.200 regimes próprios, em 97 mais de 1.450 regimes próprios. Bom, em 98, isso é importante dizer, para compreender um pouco esse histórico de criação dos regimes próprios, que em 98 houve a edição da Emenda 20 e da Lei 9.717, e esses marcos, né, vamos dizer, esse marco regulatório estabeleceu parâmetros gerais de organização e funcionamento dos regimes próprios. E aí, com isso, a Previdência do Servidor passou a ser conformada como regime previdenciário, passou a ser exigida a contribuição do ente e do servidor, e o ritmo de crescimento ou de instituição de regimes próprios se arrefeceu. Mas ele continuou evoluindo até 2003, quando veio então a Emenda Constitucional 41, e com ela, e também se seguiu o aperfeiçoamento do Certificado de Regularidade Previdenciária, o CRP. A partir esse aperfeiçoamento, tanto das normas, quanto constitucionais, quanto do regramento, né, do certificado de regularidade previdenciária, ele trouxe o controle mais efetivo das contribuições repassadas pelo ente, às unidades gestoras dos regimes próprios, e também a exigência de medidas para o equilíbrio financeiro e atuarial desses regimes. A partir daí, então, observa-se, vocês podem olhar aí nesse gráfico que estamos compartilhando, que foram criados poucos RPPS. E agora, recentemente, com a Emenda Constitucional 103, né, do final de 2019, que ocorreu, foi vedada a instituição de novos RPPS. Portanto, os 2.152, para ser mais exatos, regimes próprios existentes, a eles não vão se somar a outros regimes próprios. Pode, contudo, haver a extinção dos regimes próprios existentes. Isso é uma possibilidade, até trazido, né, a Emenda 103 trouxe até as normas relacionadas a os requisitos, né, relacionados a esta extinção. Bom, essa tabela que a gente compartilha com vocês agora apresenta a distribuição geográfica dos regimes próprios por unidade federativa. Nessa tabela, nós consideramos RPPS, os entes que instituíram regime de previdência para os seus servidores ocupantes de cargo efetivo, e RGPS, os entes que não instituíram. Mas faço assim esse comentário para deixar muito claro, e essa é uma dúvida recorrente, que um ente, que mesmo que tiver instituído o regime próprio para os seus servidores efetivos, como eu já disse, os servidores exclusivamente comissionados, os temporários, eles se vinculam ao regime geral. Então, de qualquer forma, mesmo um ente que tenha regime próprio, uma parte dos servidores desses entes, dos agentes públicos, vai estar vinculada ao regime geral. Mas para efeito dessa tabela, então, eu considerei regime próprio quem instituiu para os servidores efetivos e regime geral aqueles cujos servidores efetivos estão vinculados ao regime geral. Vejam vocês que o estado do Rio Grande do Sul, só um exemplo, é o que tem mais municípios com regimes próprios. São 332 RPPS e 166 municípios cujos servidores efetivos estão vinculados ao regime geral. Já Minas Gerais são 222 RPPS e 632 RGPS. Vou mostrar para vocês agora o nosso site. O site da Secretaria de Previdência, aonde vocês podem obter diversas informações. Além de toda a legislação dos regimes próprios, vocês no site têm acesso às informações atuariais, às informações econômicas, né, as financeiras, receitas, despesas, informações contábeis. Vocês têm acesso às informações relacionadas a diversos programas ou temas, né, como a compensação previdenciária,
como a exigência da certificação de gestores e conselheiros dos regimes próprios. Temos ali no site diversas informações para vocês compreenderem melhor esses regimes próprios. Então entrem no site do Ministério da Previdência e Trabalho, vocês vão selecionar a opção, lá tem as opções Trabalho e Previdência, e selecionem a opção Previdência, vocês caem na área, na parte da Secretaria da Previdência. Dentro da Secretaria da Previdência, observem que tem também diversas opções, Previdência Social, que é o regime geral, Previdência Complementar. Escolham aí, cliquem em Previdência no Serviço Público, e aí vocês terão acesso a essas diversas informações. Destaco aqui um informativo mensal que denominado Acontece na SRPPS, que traz ali um alinhamento sobre as novidades na legislação, nos sistemas, sobre diversas orientações, daí apresenta diversas orientações aos gestores e operadores desses regimes próprios de previdência social. Além de acesso, como eu disse, ao sistema, ao CRP, ao Certificado de Regularidade Previdenciária, e todas, tem um arcabouço ali de sistemas, de normas, de assuntos a serem explorados por vocês. Essa é uma visão geral sobre regimes próprios. Para maiores informações, para vocês conhecerem mais esses regimes, as diversas áreas, os diversos temas a serem observados na gestão desses regimes, consultem aí o site da Secretaria de Previdência.